Olá, sejam bem-vindos. Na última aula, nós fizemos uma divisão da moral em duas partes, e a primeira delas seria a moral geral. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A moral geral tem por objeto estabelecer as condições mais gerais do dever, ou, em outras palavras, os princípios universais que determinam a retidão dos atos humanos. Essas condições e estes princípios são de dois tipos, intrínseco e extrínseco. Intrinsecamente, primeiro, o fim último do homem. Segundo, a lei que orienta o homem para seu fim último. E terceiro, o dever e o direito que resultam da lei. Intrinsecamente, primeiro, a vontade livre, condição essencial da moralidade dos atos humanos. Segundo, a moralidade, ou qualidade moral, que é dividida em duas também. Primeiro é a objetiva, quer dizer que qualifica o ato humano em si mesmo, segundo sua relação com o fim último e com a lei moral. E segundo, subjetiva, quer dizer que qualifica o ato humano enquanto procede da consciência moral. Terceiro item, as consequências dos atos morais são a responsabilidade, o mérito e o demérito, a sanção, a virtude e o vício. Então, agora sim, vamos começar a falar sobre o primeiro item aí, que é o fim último. E para isso temos que falar sobre o bem e o mal objetivos. As coisas para as quais tende a atividade humana têm seu objetivo próprio, têm seu valor próprio. Há um bem e um mal objetivos que existem independentemente do querer e que se impõem a este como coisas a perseguir ou evitar. Nós falamos isso ontem já bastante no final. Como determinar este bem e este mal objetivos? O que é o bem e o que é o mal? Então, respondendo brevemente, o bem é o que nos faz realizar a perfeição de nossa natureza. Quer dizer, atingir o fim último de nossa natureza, e que o mal é o que nos desvia desta perfeição, que é o fim último da nossa natureza. E aí temos que acrescentar o item, o problema moral. O problema consistirá aqui em definir qual a essência de nossa perfeição. Quer dizer, em que consiste o fim último de nossa natureza. Por isto mesmo, conheceremos a lei de nossa atividade moral e o que fundamenta o seu valor absoluto, como também a natureza do dever. Temos que falar dos atos do homem e atos humanos. Nós falamos aqui dos atos humanos, quer dizer, daqueles que pertencem ao homem enquanto ser racional e, por consequência, que procedem de sua inteligência e da sua vontade livre. Todos os atos do homem não são necessariamente atos humanos. Nós ainda falamos ontem, digerir é um ato do homem, mas não é um ato humano. Todos os atos humanos têm um fim. A inteligência não age ao acaso. As faculdades do homem têm um objeto determinado
que é seu fim particular. Então, a verdade é o fim da inteligência, a beleza, o fim do sentimento estético. E elas são, por sua vez, ordenadas ao bem total do homem, que é o objeto da vontade. O fim dos atos humanos é conhecido como fim. Isto é próprio aos atos humanos. Aquele que cumpre estes atos conhece o seu fim. O homem não procura seu fim como a pedra ou o animal. Ele o persegue conscientemente pela inteligência que possui, da relação de seus atos a seu fim. Quer dizer, ele possui a noção de fim e a noção de bem, noções que coincidem porque a vontade não pode querer senão o bem. Por isso, o fim ou o bem são o princípio e o termo dos atos humanos. Princípio, enquanto é o fim conhecido e o bem almejado que determina o cumprimento dos atos. E termo, enquanto é para a obtenção do bem que tendem todas as atividades do homem. Todos os atos humanos têm um fim último. Este designa o que é desejado por si e subordina todo o resto como meio. Então, aquele que gosta do dinheiro não faz por ele mesmo, mas pelos bens materiais que lhe proporciona. E estes, por sua vez, são desejados apenas como meios de realizar um fim mais alto e útil, o único fim verdadeiro, a felicidade. O homem só pode ter, pois, um único fim útil. O fim último especifica os atos do ponto de vista moral. Os atos não são mais do que os elementos materiais da moralidade. O elemento formal quer dizer a maneira pela qual os atos procedem da razão e da vontade. Em outras palavras, o fim último é o verdadeiro princípio especificador da moralidade. Quer dizer, aquele que dá ao ato sua espécie ou sua qualidade objetiva, boa ou má. E vamos falar sobre a natureza do fim útil. O homem busca necessariamente a felicidade, quer dizer, o bem em geral, enquanto ela é oposto do mal e atrai toda a vontade. A felicidade é, portanto, o bem supremo. Mas se todos os homens desejam necessariamente a felicidade como bem supremo, não são todos unânimes em colocar a felicidade nos mesmos bens concretos. Uns pensam achá-la nos bens corporais, outros no exercício das faculdades intelectuais, outros na virtude, outros no conjunto dos bens finitos. Por aí vai. É possível, pois, distinguir, então, duas espécies de fins últimos, uma subjetiva e uma objetiva. A subjetiva consiste na busca da felicidade em geral. A objetiva consiste no bem concreto, na posse do qual o homem pensa encontrar a felicidade. O fim último subjetivo é, por definição, aquilo a que a natureza tende como ao termo último de sua perfeição, a seu bem total e absoluto, na posse do qual todos os seus desejos serão tranquilizados e saciados, e pelo qual seremos homens tão perfeitamente quanto possível. Esta perfeição se traduz para nós pela felicidade completa, porque a perfeição não é somente o bem, mas também nosso bem.
A felicidade é, pois, o fim último subjetivo, o aspecto sob o qual todo bem tomado como fim é visto e desejado. Quaisquer que sejam os bens concretos em que o homem pensa achar sua plenitude e seu repouso, lhe aparecem necessariamente como fonte de beatitude e se identificam com a beatitude. Este fim último subjetivo, o homem o quer com uma tendência instintiva e fatal. E diz Pascal mesmo, quando ele vai se enforcar, é a felicidade que busca. Então, mesmo quando alguém pensa em fazer algo tão absurdo, ele está buscando a sua própria felicidade. Então, o homem não pode renunciar tanto à felicidade quanto ao seu próprio ser. O fim último objetivo. Qual é, entre todos os bens que solicita o homem, aquele que lhe trará a felicidade perfeita para a qual tendem todos os seus desejos? Qual é, objetivamente, o verdadeiro bem, fonte da verdadeira felicidade? Só pode ser um bem absoluto, quer dizer, último, e almejado por si mesmo, excluído de todo o mal, estável e ao alcance de todos. Esta última condição se lhe impõe com evidência, porque o desejo da felicidade nasce da natureza e o bem que o saciará deve ser comum a todos aqueles que participam da mesma natureza, isto é, a todos os homens. Então, nessas condições, nenhum dos bens criados deste mundo pode ser o supremo bem. Ciência, virtude, honraria, saúde, riquezas, todas essas coisas são bens, mas não o bem perfeito, porque são instáveis. Por sua natureza, associadas a males diversos, encerram dificuldade e não são comuns a todos. O próprio conjunto dos bens criados não pode constituir o bem supremo, nem, por consequência, satisfazer ao desejo profundo do homem, porque estes bens, tomados em bloco, participam da fragilidade e da relatividade dos bens particulares que eles totalizam. Então conclui-se daí que apenas Deus é nosso bem supremo. Somente Ele nos pode tornar felizes, porque somente Ele realiza o bem perfeito que a inteligência concebe e ao qual aspira a vontade. Vós fizestes nosso coração para vós, ó meu Deus, dizia Santo Agostinho, e nosso coração estará inquieto até que repouse em vós. Então, isso aqui complementando aquele questionamento da Isabela de ontem, das origens do homem. Está junto com o fim, olha que interessante. Obtenção do fim último. Vamos falar da obtenção da beatitude e falar que ela é possível a todos e obrigatória para todos. Por que é possível para todos? Todos os homens desejam a felicidade. Repugna que um desejo natural não seja atingir o seu fim, porque a natureza vem de Deus e traduz em suas tendências profundas uma ordem desejada por Deus. Por que é obrigatória para todos? O homem, como tudo que existe, é feito para Deus e para ele tender para seu fim, isto é, para Deus, é conformar sua vontade ao fim necessário de toda a criação. O homem não pode, assim, renunciar a seu fim sem violar a ordem estabelecida por Deus, quer dizer, a ordem natural das coisas, segundo a qual tudo deve estar subordinado ao primeiro princípio do ser. Então é interessante porque começa nessa vida pelo conhecimento e o amor de Deus, mas a felicidade neste nível não pode consumar-se aqui. Só posteriormente a alma vai conhecer a Deus
e o amará tão perfeitamente quanto possível. A vida presente é uma preparação para a beatitude. É essencialmente o que se chama uma passagem, quer dizer, uma marcha à frente, para um termo em que ela se aproximará, na medida em que se conformará à ordem moral, que é a condição necessária e suficiente da beatitude. É interessante porque a gente tem aquela sensação que está falando de teologia. Mas quando nós estudamos ontologia, que é o estudo do ser, nós chegamos a este um ser necessário que justifica as coisas. E com a moral a gente percebe que esse é o retorno adequado, o eterno retorno. Pessoal, tentem relaxar, fazer um alongamento. É uma pena, o ideal seria que no final do nosso treinamento, na academia, que nós tivéssemos tempo para fazer um alongamento, uns exercícios respiratórios, falarmos de algumas coisas agradáveis. Tentem depois, sozinhos, se alongar, ou pelo menos imaginar que estão se alongando, relaxando. Sabe aquela técnica de desocupar a casa? Manda quem está na sua perna direita sair, despacha da perna esquerda, do braço direito, do braço esquerdo. Tenham pensamentos positivos, relaxem, respirem. Eu sempre tento fazer isso. É tão bom imaginar as coisas que a gente gostaria que fossem possíveis. E algumas, para muita gente, é. Então, tentem relaxar um pouquinho, de modo que o final de semana seja bem light. Alguma coisa que não atrapalhe a vida normal de vocês. Nossa busca é felicidade. Para ser feliz, temos que estar tranquilos. Pessoal, vida longa, saudável, muita luz, paciência e perseverança. Um abraço forte, carinhoso.